Fala pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o pânico da irrelevância na crise da meia-idade dos homens de hoje em dia. E esse lugar aí onde eu filmei fica lá no Parque Cerejeira, próximo ao Jardim Ângela, Capão Redondo, enfim, zona sul de São Paulo. Não falei nada enquanto eu gravava o vídeo por dois motivos. O primeiro é porque eu não consigo raciocinar direito enquanto estou caminhando e também eu estava querendo manter a mente tranquila ali, caminhando, sem pensar em nada e tudo mais. E eu queria também priorizar na qualidade, sabe? Na qualidade das imagens, uma reflexão mais profunda, mais concisa. E respeito também, sabe? Respeito pelas pessoas, como eu estou em um cemitério. Sim, eu fui num cemitério. Desculpe. Eu fui no cemitério e por respeito às pessoas que estavam passando de luto e tudo mais e tal, eu preferi fazer isso, gravar assim e depois eu faço a gravação, gravo o áudio, né, e monto tudo ali e tal, enfim. E o segundo motivo é porque estamos no Bananil, né? Aqui não se pode moscar, não pode, você não pode se perder em devanios e esquecer que você está em um país hostil, né? Como o Brasil, um país hostil, um país caótico e não dá pra ficar moscando por aí com uma câmera e tudo mais e tal. Então, já peço que deixe o seu like aí no vídeo, porque eu fui dar uma volta, fui dar um rolê só pra poder gravar um vídeo aqui pro canal e espero que goste do vídeo de hoje. Então, eu comprei uma câmera, né, pra poder fazer esses vídeos e tudo mais. Então, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal aí, um comentário sobre o que achou desse novo formato e tal, enfim. E, cara, o que eu andei observando nesses dias, né, eu vendo os meus amigos, assim, pessoas que eu conheço do meu círculo social, postando nos status, stories e tudo mais, frases derrotistas, né, de superação, totalmente no polo feminino, sabe? Uns caras que com seus 32, 33, 35 anos, a minha idade, eu tenho 31, vou fazer 32. E postando frases derrotistas, frases de que como se a vida fosse uma merda porque ele está trabalhando de CLT, ou está fazendo isso, está fazendo aquilo, não está vivendo a vida como ele gostaria de viver, né? E muitas vezes nós acreditamos que a crise da meia-idade, né, é o medo da velhice, é o medo da morte, só que não, sabe? Na verdade, a verdadeira crise da meia-idade não é o da velhice, sabe? Não é o da morte, mas é da irrelevância social. É impressionante, sabe? Você abre as redes sociais, você abre, sei lá, um TikTok, um Instagram, um Facebook, qualquer coisa que seja, você vai ver que os homens de hoje em dia, eles têm pavor, sabe? Eles têm pavor de serem irrelevantes, se tornarem invisíveis ao passo que vão envelhecendo. E você percebe muito bem isso, onde colocam frasezinhas de efeito, colocam, sei lá, tentam chamar alguma atenção com postagem e tudo mais. É aquele o famigerado terror de se tornar invisível, sabe? Eles têm medo. Parece que estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão morrendo de medo de não ser convidado, seja lá por que for, né? Uma festa ou algo do tipo. Das suas opiniões não terem mais relevância. De não terem peso, sabe? Não terem peso, não terem importância. Das pessoas não ligarem para suas opiniões, a sua forma de pensar e tudo mais. E o homem moderno hoje, ele não teme o fim, não teme a velhice. Você pode perceber, estão cagando pra velhice. Se eles temessem mesmo o fim, a velhice ou tudo mais, cuidariam mais do seu corpo, cuidariam mais da sua mente, cuidariam mais do que anda se alimentando, né? A sua dieta e tudo mais. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia, né? Só que o medo, o real medo que as pessoas têm é desse esvaziamento, sabe? A morte, né, a sua finalidade biológica, ela é algo que acontece natural, assim, é um evento natural, um evento honesto, do qual acontece, sei lá,
é um encerramento do nosso contrato com a matéria, vamos dizer assim, né? Onde nosso espírito, nossa alma, seja lá o que for, ele parte daqui para um outro plano de realidade e tudo mais, enfim, onde todos aqueles pesos, angústias, medos, tudo aquilo que você carrega dentro de si se esvai, sabe? E as pessoas, elas o verdadeiro horror, medo que assombra essas pessoas, a psique da mente contemporânea, né? Não é essa a vida após a morte ou algo do tipo, né? Mas sim essa dissolução da sua própria irrelevância. A pessoa tem tanto medo, mas tanto medo de se tornarem irrelevantes que elas esquecem até da própria biologia, né, da vida, do ciclo natural da vida e morte e tudo mais. Então, elas ficam tão focadas nesse negócio de serem relevantes na sociedade que se esquecem de coisas mais importantes, sabe? Se esquecem de viver. Então, esses caras que eu falei que fica postando frasezinhas no story e tudo mais, no status, e não estão vivendo a vida, não estão curtindo, não estão aproveitando de alguma maneira possível, né? Não conseguem sentir o sabor da vida. Muitas vezes eles perdem muito tempo tentando ter alguma relevância, sabe? Nessa sociedade decadente que estamos vivendo. E nós podemos perceber que não é esse medo de deixar de existir, não. É esse pavor de continuar existindo sem que as pessoas se importem com a sua existência. Isso é o que mais gera dor nas pessoas hoje em dia. As pessoas, elas morrem de medo, elas preferem a morte, elas preferem qualquer coisa do que a irrelevância, sabe? Do que se tornarem uma pessoa, uma sombra, um espectro nessa sociedade no qual tá todo mundo focado em sucesso, em crescimento, em isso e aquilo, e se esquecem de coisas importantes, de coisas simples da vida, né? Do viver. E por isso que eu fui caminhar, fui dar uma volta, relaxar, para mostrar que as coisas simples da vida, elas, como que eu posso dizer, elas são valiosas, sabe? Quando você está consciente das coisas simples da vida e tudo mais, quando você tem consciência de que existe uma relevância na sua irrelevância, e as pessoas hoje em dia elas não conseguem sentir essa relevância, não conseguem sentir o sabor de simplesmente estar jogando um videogame sem nenhuma expectativa de que, sem nenhum propósito, né, de que tipo, sei lá, eu tô jogando, mas eu queria estar jogando aqui e gravando um streamer, tipo, sei lá, ser um streamer, gravar vídeo e tá ganhando dinheiro jogando o jogo, sabe? A pessoa pensa em ter algum retorno jogando um jogo, ela não pensa mais no divertimento de jogar, simplesmente jogar um jogo. Chegou em casa, vai jogar um jogo, não. Aí tem outras questões também, do qual a pessoa ela não consegue focar na diversão daquilo que tá fazendo, porque ela tá pensando 1 bilhão de coisas na mente dela. E essa é a narrativa que nos vende, né? Então, a pessoa, ela sente o pânico da irrelevância instantaneamente, naquele momento que ela percebe que ela não vai alcançar os seus objetivos, que ela tá com 31, 32 anos e não fez uma faculdade, que não fez um mestrado, um doutorado, não fez, sei lá, não fez qualquer coisa aí, tá chegando nos seus 40, 50 anos e ela percebe que ela não se tornou uma pessoa relevante aos olhos de pessoas que não estão nem aí pra ela, né? Eu tenho um amigo no qual ele fala que não vai pra academia porque ele tem vergonha do que as pessoas vão pensar do corpo dele. Eu falei, cara, ninguém tá nem aí pra você, você nem existe na mente das outras pessoas. Tá todo mundo focado em si mesmo, né? Todo mundo pensando a mesma coisa que você. Você vai ficar pensando que os outros estão como se você fosse relevante para as outras pessoas. Você é irrelevante, sabe? Ninguém quer saber da sua existência ali. Todo mundo tá pensando na sua própria existência. E você vai deixar de fazer uma coisa que vai te gerar um benefício por conta desse travamento mental, por conta
dessa narrativa que você criou pra si mesmo na sua cabeça e tudo mais e tal. Mas enfim, não adianta você conversar e tudo mais, falar essas coisas, porque a pessoa ela não muda, né? Ela, sei lá, parece que girou uma chavinha ali, um mindset do qual é difícil de você quebrar. É de você destrancar aquela porta, abrir aquela porta, né? Então, o pânico da irrelevância é o despertar para essa verdade que estamos falando aqui nesse vídeo. Porque nós, né, todos nós, somos um produto, sabe? Somos um produto com prazo de validade. Todos nós vamos em algum momento da vida deixar de existir, né? E esse como que eu posso dizer? Esse sistema, essa vida biológica e tudo mais, ela é projetada, tudo isso que a gente vê a nossa realidade à nossa volta, ela é projetada pra gente lembrar desses momentos, desse instante, né? Que estamos aqui, só que não vamos estar mais. É isso que é ser humano, né? De você ser um humano, porque um animal, ele não consegue, ele não pensa, né, no seu futuro, ele não pensa na sua própria morte, ele não tem a questão do pensar, né, do raciocinar e tudo mais. E é isso que nos diferencia deles. Então nós temos essa capacidade de pensar, pensar no abstrato e tudo mais, só que as pessoas se perderam nesse negócio de ficar pensando em relevância, de se tornarem relevante para os outros, né? Um valor social, e elas perderam daquele valor intrínseco da sua própria existência. Então, a moeda fiduciária dos dias de hoje, no sistema social que estamos vivendo, né? É o valor social. E para entender tudo isso que estou falando aqui, né? Primeiro é preciso a gente entender essa natureza dessa moeda que está em jogo, né? Que é a relevância. Porque a relevância, ela não é um ouro, ela não é uma prata, ela não é algo que tem um valor no qual a pessoa olha, é algo valoroso para mim. Não, ela não tem vamos dizer assim, um lastro, né? Não, ela é uma moeda fiduciária onde tem o valor intrínseco em si mesmo. Onde você deveria encontrar essa relevância em si mesmo. Só que as pessoas não conseguem mais enxergar esse valor porque elas estão muito focadas na atenção do coletivo. O que as pessoas vão pensar a respeito sobre a minha própria existência. Ela não pensa mais na sua própria existência. No passado teve grandes filósofos no qual falava muito de só é possível você se tornar uma consciência plena se você voltar novamente para o indivíduo, né? Voltar novamente para a sua autoconsciência, se tornar autoconsciente de si mesmo e tal, enfim. E hoje em dia as pessoas, elas perderam essa individualidade porque elas se encaixaram em bloquinhos, sabe? Se encaixaram em coletivos. E Nietzsche já falava que se a pessoa, quando ela se encaixa em dogmas, se encaixa em tribos e tudo mais, ela vai perdendo a sua individualidade. E as pessoas, elas estão nesses bloquinhos, elas estão inseridas nessas tribos sociais. E se ela não está pertencendo em nenhuma tribo social, ela se sente meio que vazia por dentro. Porque não existe mais um indivíduo ali. Não existe um indivíduo íntegro com as suas convicções e tudo mais. Ela se sente um espectro, sabe? Um espectro social. E nas eras passadas, né? Os antigos, né? Essa relevância era na própria experiência prática. Eles viviam e aprendiam com a sua própria vivência e se sentiam relevantes naquilo que elas faziam. Então a sua força física, a sua capacidade de liderar uma tribo, ou sei lá, transmitir um conhecimento, seja lá o que for, né? Era tudo intrínseco em si mesmo. Não era para querer uma validação de um grupo na internet ou para postar uma foto no Face ou no Instagram de que você é o pica das galáxias. Não é isso. Era uma estrutura lenta, sabe? O conhecimento ele era escasso e a experiência também ela era meio que um ativo de longo prazo. A pessoa ela
ia aprendendo, né? Ela ia aprendendo com a sua própria vivência e isso ia tornando ela completa, ia lapidando ela ia criando um novo ser ali a partir daquilo. Só que hoje em dia isso não existe, porque não existe mais indivíduos. Existe tribos sociais no qual a pessoa está encaixada em uma tribo e no qual ela perdeu totalmente a sua individualidade. E ela se sente vazia quando ela não está encaixada em uma tribo, quando ela não está encaixada em uma narrativa ou algo do tipo, né? Então ela faz de tudo para querer se encaixar e começa essas frasezinhas no stories, no status, postagens em Facebook, Instagram, e um chororô e um homem totalmente no polo feminino, no qual você não sente nenhum tipo de masculinidade, nenhum tipo de virilidade, nenhum tipo de individualidade ali nesses homens. Você sente como se eles fossem pessoas relevantes, eles se tornam irrelevantes. Eu falei relevantes? Eles se tornam irrelevantes, né? Por conta dessa busca pela relevância. E hoje, né, esse sistema operacional que nós estamos vendo, que está implantado na nossa sociedade, que é o culto, né, a esse algo novo, a essa busca pela alta performance, né, canais de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Por mais que o meu canal é focado em desenvolvimento pessoal, eu gosto de dizer que o maior desenvolvimento pessoal que existe não é você aprender coisas, você adquirir conhecimentos, nada disso, é você remover coisas. Não é você aprender, é você remover, é você identificar coisas obscuras, coisas que você tem dentro de si que te aproxima, que te leva ao animal, né, ao lado animalesco, e remover essas coisas que automaticamente as virtudes elas vão começar a surgir. Então você não tem que buscar virtudes, você não tem que buscar coisas divinas, não, você só tem que ir removendo essas coisas maléficas, essas coisas que te tornam um animal. E a partir disso você começa a construir melhor, a se lapidar melhor, porque é muito mais fácil você construir uma casa, ou seja lá o que for, quando você limpou o terreno, sabe? Quando você fez a planta da casa, quando você fez o alicerce, você fez tudo, depois fica muito mais fácil a construção. Na academia a mesma coisa, a pessoa vai treinar e ela foca em ganhar um shape e já vai arrebentar nos treinos e tomar creatina e tomar whey e a porra toda. E não, você primeiro precisa uma boa alimentação, você precisa mudar os seus vícios do que você anda comendo, você tem que eliminar coisas da sua alimentação, você tem que cuidar do seu sono, um sono mais equilibrado. Não adianta você ficar dormindo mal, você comendo mal, fazendo os mesmos comportamentos que você tinha, né, os mesmos hábitos, achando que você vai mudar o seu shape. Você não vai, você pode tomar a creatina que for, você pode tomar o whey que for, aí você vai e começa a tomar os sintéticos aí e fica com um shape feio pra caramba. É esses caras que acham que ter 40 centímetros de braço, ele já tá shapeado, e não, é um shape que você vai ver que você fala, porra, o cara é todo flácido, né? Parece que o cara ingeriu 1 kg de açúcar ali, sei lá, o shape feio pra caramba. E o cara acha que tá arrasando, né? Então, você precisa entender esses pilares da sua rotina, né? E a relevância, né? Esse sistema que estamos vivendo da irrelevância e tudo mais, existe uns pilares também, sabe? O primeiro pilar que você precisa estar atento é a visibilidade, porque as pessoas, elas estão muito focadas em serem visíveis para os outros, né? É aquela capacidade de tentar capturar, de tentar reter a atenção das pessoas e fica focando nisso. Não importa o que você vai dizer, quantas pessoas estão te ouvindo, enfim, você sempre está pensando na visibilidade, de ser visível. Você quer aparecer para as pessoas, sabe? E quando você não está diante das pessoas, você se sente vazio, você se sente triste porque você sente que não está vivendo a sua vida como gostaria de viver e tudo isso, sabe? Você sente que você não tem aquela relevância daquela guria no Instagram que tem um monte de seguidor babando o ovo dela. E outra coisa também é o Zeitgeist, eu não sei, enfim, que é o espírito do tempo, né?
O Zeitgeist, ele é meio que... como que eu posso dizer? Ah, é aquela pessoa que ela estar fora daquela sincronia, do momento, e ela sentir que ela não é um fantoche, um fantasma daquele momento, né? Que ela está presa naquele momento. Ela precisa se libertar do tempo, né? Vamos dizer assim, do momento presente, de ficar presa na sua mente, ficar presa nos seus pensamentos, achando que a sua vida é aquilo, de ficar presa naquela ideia de eu não sou relevante aqui, isso e aquilo, e a vida tá acontecendo um monte de coisa ali, e a pessoa fica presa, né? Nesse monte de pensamento. Caramba, eu não sou feliz porque eu não tenho uma moto, porque eu não tô comendo mulher, porque eu não isso e aquilo. E o cara pensa um monte de bobagem, né? Do qual aí tá acontecendo um monte de coisa legal na frente dele, ele não consegue perceber essas coisas legais. Um monte de coisas atemporais também, que ela pode se divertir e tudo mais. Ela pode novamente se divertir como ela era aquela criança no passado. E é aí que entra esse espírito do tempo, né? E ela não consegue voltar àquela mente que ela tinha no passado, quando ela era uma criança que se divertia com tudo, por causa da sua mente atordoada com o presente, sabe? Ela tá tão presa naquele momento, naquele frame do momento presente, que ela se perde ali. E tem também a utilidade reprodutiva, né, do momento, porque você se torna relevante se você for um modelo, se você for uma pessoa, um influencer, sei lá, uma pessoa de sucesso, né? Vamos dizer assim, se você possui recursos que são desejáveis por outras pessoas, seja poder, seja dinheiro, seja status, e a pessoa ela fica muito presa nisso, porque ela fala, caramba, eu não tenho esses recursos, né? E portanto eu não posso ser visível para as outras pessoas, porque elas estão almejando isso, e se eu tiver isso eu vou me tornar relevante para essas pessoas. Então a pessoa ela vai correr atrás de tudo isso, ela vai correr atrás de influência, ela vai correr atrás de estética, ela vai correr atrás de sucesso, mas não como se fosse um fim em si mesmo, né? Ela tá atrás de poder, dinheiro e tudo isso pra, vamos falar aqui, claro, né? Comer buceta, pra fazer o que for, sabe? Ela tá pensando nisso. O fim último dela tá papando alguém, tá sendo admirado pelas pessoas e tudo mais. E isso é muito ruim, porque a pessoa ela deixa de viver, né? Ela não consegue curtir o que anda acontecendo no seu momento, ali no momento presente, porque ela fica presa nesses pensamentos. Fica tipo um ciclo infinito na cabeça dela, e ela se sente cansada, se sente mal internamente, porque ela não sente realmente que está aproveitando, que está vivendo a vida. E estamos vivendo também numa cultura, né, que sei lá, existe uma podridão que a pessoa ela não vai olhar para você pelo que você é, né? Mas sim pelo que você tem. Muitas vezes a gente vê isso, né? E é uma cultura no qual foi otimizada para enxergar a otimização das pessoas, sabe? É um paradigma que estamos vivendo, onde a pessoa ela só é relevante, ela só é uma pessoa visível se ela possui alguma coisa. E isso você vai ver muito em relacionamentos e tudo mais, onde uma pessoa ela é capaz de abandonar uma outra só porque aquela pessoa deixou de ser relevante. Ela já foi relevante no passado, ela já teve visibilidade, teve status, teve poder, teve grana, e depois deixou de ter, já era, trocou e tá com outro e foda-se, sabe? E se você ficar pensando nisso, né? Se você ficar com isso na cabeça, você fica doente. Você fala, caramba, eu não estou vivendo assim, assim, assado, e eu gostaria de viver assim, assim, assado, e já era, sabe? Você se perde nisso porque você não consegue mais curtir o momento presente. Você não consegue fazer, tipo, que nem essa gravação que eu fiz aí, de estar andando num parque e tudo mais, com a mente tranquila, sem ficar pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo relevância, querendo agradar as pessoas e tudo mais.
eu quis, é claro, quis fazer um vídeo aqui, fazer um vídeo bacana, um vídeo maneiro no canal, fui fazer umas gravação e tal. É, e esse era o fim. Era o fim em si mesmo de gravar um vídeo e tudo mais. E espero que fique legal esse vídeo, mas tome muito cuidado com essa ideia, né, de que você tem que ser uma pessoa relevante, sabe? Que você tem que ser uma pessoa com visibilidade e tudo mais, porque isso vai matar, isso vai acabar com a sua existência. Quando você corre atrás da relevância, você se torna uma pessoa irrelevante, porque você fica preso nesse ciclo da corrida dos ratos, né, achando que a vida tem um objetivo maior. E não, a vida simplesmente é viver, sabe? É curtir o momento presente, aproveitar esse momento que está acontecendo aqui agora, porque você só tem esse momento. Se você ficar preso nessa corrida dos ratos, eu não tô falando que você não vai correr atrás de seus objetivos, de que você vai correr atrás daquilo que você gosta, que você gostaria de fazer e tudo mais. É claro que você vai fazer isso, só que você vai fazer de forma inteligente. Então, essa é a mensagem que eu deixo, espero que tenha curtido, deixe seu like, tamo junto e até a próxima.